frente, dá aquele like, se inscreva no canal e presta bem atenção, sem enrolação, direto ao ponto, porque hoje eu venho aqui tratar de mais um problema da estrutura Brasil. O que eu ando percebendo aqui de acordo com essa primeira quinzena de imposto de renda, apesar da declaração pré-preenchida ter sido liberada em 1º de abril, nós temos aí o início das declarações que ocorreu no dia 17/3. O que eu percebi nessa primeira quinzena? Que muitos e muitos brasileiros vão cair na malha em razão de erros tanto das corretoras quanto dos bancos. Percebam, grandes instituições, tanto agências e corretoras de investimentos, quanto bancos, sejam os bancões, né, titularizados aí por Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Caixa Federal e Santander. Vamos falar que isso aqui representa os bancões e o resto da galera aí do mercado financeiro, conhecido também como bancos ou fintechs. Nubank, Inter, Daicoval, BTG, enfim. Fico aqui até amanhã, tá? E o resto também, tá? Eu não estou falando aqui com demérito a palavra resto, não. Estou falando de mercado financeiro. Por exemplo, PicPay, Mercado Pago, enfim. Eu tenho recebido aqui uma avalanche de correções de informes de rendimento. Você precisa estar muito atento nisso, porque isso é um problema gravíssimo. Por quê? Porque eu lançando aqui um rendimento errado, sendo ele tributável, você está na malha direto. Você está na malha por causa de 9 centavos, né? 7 centavos, R$1, enfim, malha direto. Ah, mas a multa é pequena se for por causa de centavos. Eu sei, meu caro, mas quando você cai na malha, você fica 5 anos sendo auditado. Isso não está escrito em nenhum lugar. Isso faz parte de um conhecimento empírico meu e do meu escritório, o qual tem mais de 25 anos de tradição nisso, tá? Pessoal, eu tenho mais de 13 mil declarações de imposto de renda no currículo. É declaração que não acaba mais. Imagina você, médico, você falando assim, olha, eu já fiz mais de 13 mil cirurgias. Imagina você, advogado, falando assim, ó, eu já atuei em mais de 13 mil processos. Faz essa conta. Tem muito advogado e médico aí com 20 anos de profissão que não tem isso. Eu não estou me gabando, só estou falando que é muita coisa, tá? Quando o informe de rendimento está errado no plano de bens, eu falei agora de rendimento, agora eu estou falando de bens, tá? Qual a diferença de um e de outro? Eu tenho no banco 3 hipóteses de rendimento. O rendimento tributável, exemplo, quando eu saco uma previdência privada ou quando eu participo do capital de uma cooperativa de crédito, por exemplo, o Banco Sicredi, o Cicobi, o Credicitrus, a Unicred, enfim, existem várias, tá? Várias cooperativas de crédito. E aí eu tenho a remuneração do capital, e isso é rendimento tributável. Pode prestar atenção na sua declaração, que mesmo que sejam valores irrisórios, né? R$300, R$100, R$90, depende do capital, às vezes dá R$5.000, depende. Esse rendimento é tributável. Partindo para um segundo plano, eu tenho o rendimento isento, que é o rendimento de determinadas aplicações, LCI, LCA, poupança, entende? Esse rendimento ele é isento. Aí eu vou lá na aba, né, na faixa de rendimentos isentos e não tributáveis, porque eu já paguei imposto desse rendimento em algum lugar, ou de fato ele é isento, entende? No segundo plano, eu tenho rendimento sujeito à tributação exclusiva. Aí são rendimentos que o imposto já fica retido e você recebe só o líquido na sua conta, tá? Que são CDB, debentures e outros rendimentos aí que tá lá no seu home broker ou no seu banco que você faz um investimento e você nem sabe que ele é tributado, mas ele é. Normalmente tem ali escrito, né? Por exemplo, quando você vai comprar uma LCI, está escrito lá, equivalente a um CDB de 110%. Por que está falando isso? Porque o CDB de 110%, ele tributa
Do que sobra, você tem um líquido de fato. E na LCI, não, o que você investe, você vai pegar isento e não tributável. Isso é rendimento. O que é bem? É o saldo, tá? Então, por exemplo, eu fiz um CDB de 100 mil. Esse CDB teve um rendimento durante 2024. Eu vou lançar ele na declaração agora. Esse CDB tem oportunidade de 2 lançamentos. Um no campo de rendimentos, sujeitos à tributação exclusiva, e outro no campo de bens, que é o saldo. Então, teve um rendimento e eu também tenho que informar o saldo. Esse saldo está sendo corrigido por uma série de instituições, as quais eu vou manter em sigilo, até por questão de ordem ética, porém, o vídeo aqui serve para você tomar um cuidado frente a isso. Entra no site antes de terminar a sua declaração, veja se não houve uma errata, que é a oportunidade que ele corrige algo que já deveria ter sido feito corretamente. E eu preciso te informar o seguinte: se você confiar na declaração pré-preenchida, você já era, tá? Palavras do fisco, você pode dar pause agora ou terminar esse vídeo e ir até o canal da Receita Federal e assistir a live do Imposto de Renda de Brasília, que informa lá, de forma categórica, pela chefia da Receita Federal. A declaração pré-preenchida é só um auxílio que a Receita Federal te dá. A responsabilidade pelas informações nela contidas é sua, do contribuinte. Ou seja, não se pode confiar na Receita Federal em nenhuma hipótese, né? E não seria essa a qual nós confiaríamos. Então, você está correndo risco. Esse vídeo é um alerta, o qual é dignamente preocupante, porque você pode cair na malha por um documento que o banco te forneceu ou ainda por ter acreditado na pré-preenchida, achando que a Receita Federal tem a responsabilidade de fazer algo de forma fidedigna, tá? E aí, para quem ficou até agora, vai um presente. Evidentemente, eu estou aqui para trazer um olhar crítico e criterioso das situações que envolvem o nosso cotidiano patrimonial e soluções. Você declarou errado em razão do informe de rendimento estar errado. Você teve um prejuízo por isso, caiu na malha, teve que pagar multa, juros. E a multa da Receita Federal é muito tranquila, né? Ela começa em 75%, e vai até 225%. É pouca coisa, né? A gente mora num país tão sério, tão justo, né? Enfim, tem instituição grande, gigantesca nível Brasil, que já corrigiu o informe 3 vezes. Se você tiver dúvida, deixa aqui nos seus comentários. Eu faço um vídeo só dessa instituição, afinal de contas é só mostrar a realidade, não estou criticando. Então, fica atento, porque há grandes chances de malha, mesmo você não tendo ideia de um erro, até porque não foi você que cometeu. Beleza pura? Vamos em frente e a gente se vê.